Quando que você deve prescrever um anticoncepcional para uma paciente com diagnóstico de síndrome de ovário policístico? Uma paciente que tem a SOP, que é a síndrome de ovário policístico, ela pode ter alguns tipos de tratamento farmacológico que vão ajudar a melhorar esse quadro clínico. Vai depender muito dos outros objetivos terapêuticos a serem estabelecidos. Se é uma paciente que não quer engravidar, pode ser prescrito um anticoncepcional oral. Se é uma paciente que deseja engravidar, mas não consegue porque não ovula por causa da síndrome do ovário policístico, aí a intervenção é outra. Tem que ser prescrito um medicamento que faça com que ela ajude a ovular. Se é uma paciente que já tem a síndrome metabólica instalada e tem uma resistência à insulina importante, o manejo também é direcionado a atingir essas situações clínicas também. Então, às vezes, o anticoncepcional vai ser aliado a outras intervenções, como a metformina, por exemplo. Falando especificamente dos anticoncepcionais orais, o que nós temos? No manejo da SOP com hiperandrogenismo, quando a paciente tem muita testosterona aumentada, o ideal é usar um anticoncepcional onde o derivado da progesterona tenha uma ação antiandrogênica. Então, o anticoncepcional oral é combinado, a gente vai prescrever o etinil estradiol, que é o derivado do estrogênio, e vai prescrever o derivado da progesterona, que na verdade vai ser um antiandrogênico, é um hormônio que tem uma ação antiandrogênica. Quais são os principais hormônios que têm ação antiandrogênica? Aí nós temos o que mais tem ação antiandrogênica, a gente sabe que é o acetato de ciproterona. O outro hormônio que também está em anticoncepcionais orais combinados, que tem ação antiandrogênica, é a drospirenona. Hoje a primeira escolha para SOP é a drospirenona aliado ao etinil estradiol. E segunda escolha, ciproterona com etinil estradiol. Por quê? Porque a ciproterona, isso os estudos já demonstraram, que acaba tendo um risco aumentado em relação à drospirenona a levar a paciente a ter um evento tromboembólico, por exemplo. Então, hoje a gente coloca como primeira linha de tratamento para SOP, quando for prescrever um anticoncepcional oral, o etinil estradiol mais a drospirenona. O que você não pode fazer é prescrever um anticoncepcional que tenha um dos hormônios com ação androgênica se a paciente tem, por exemplo, um hirsutismo ou um outro sinal de hiperandrogenismo, ok? Por quê? Porque a ação androgênica vai aumentar ainda mais esses sintomas, esses sinais. Se a tua opção for prescrever um anticoncepcional com progestágeno apenas, o ideal é que a paciente não tenha o hiperandrogenismo. Por quê? Porque apenas o progestágeno não vai ser suficiente para eliminar os sintomas de hiperandrogenismo. É o próprio derivado do estrogênio que se contrapõe à ação dos andrógenos, da testosterona. Então, precisa ter o etinil estradiol também na pílula para poder diminuir aqueles sintomas do hiperandrogenismo. Quando que você vai prescrever metformina para uma paciente com síndrome dos ovários policísticos? Quando ela tiver instalado, junto com a SOP, um quadro de síndrome metabólica com resistência à insulina. Aí está indicada a metformina. E quando você vai prescrever formas farmacêuticas diferentes do anticoncepcional oral, por exemplo, o DIU hormonal, quando a paciente não tolerar usar a via oral para contracepção. Então, por exemplo, aquelas pacientes que já tiveram evento tromboembólico, aquelas pacientes que têm mais de 35 anos e são tabagistas ou têm uma hipertensão não controlada, elas têm uma contraindicação absoluta para uso de contraceptivo oral combinado. Então, elas poderiam, uma das opções é usar o DIU hormonal. O que acontece na fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos? O corpo da mulher deve sempre fazer um óvulo e esse óvulo ser produzido, ser maturado e sair do ovário. Geralmente, cada mês, um dos ovários é que faz a produção desse óvulo intercalado. O que acontece quando a mulher tem a síndrome dos ovários policísticos? Ela tem uma desregulação metabólica. E essa desregulação metabólica, que incluindo aqui, por exemplo, o excesso da produção da insulina, faz com que ocorra uma descompensação naquele eixo hipófise-hipotálamo ovariano. E o que acontece? Ela acaba fazendo com que aumente a produção do LH e diminua a produção do FSH. O que o FSH faz? É o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio vai estimular o folículo a virar um óvulo maduro. Só que como esse FSH está diminuído, esse folículo não amadurece e ele vira um cisto dentro do ovário. Tá? Então, essa é uma das coisas que acontece na fisiologia da síndrome dos ovários policísticos. É o aumento do LH
e a diminuição do FSH. O que mais que altera? Aumenta a resistência da insulina e aumenta a testosterona. Por que a testosterona aumenta? Porque como o LH está aumentado, o que o LH faz? Ele converte colesterol em testosterona. Então, ele converte muito mais porque ele está aumentado. Então, o corpo da mulher fica com bastante concentração de testosterona e a diminuição de estrógeno associada, né? Por quê? Porque também tem uma diminuição da SHBG, que é a proteína ligadora de hormônio, que leva o estrógeno para o seu receptor. Então, a mulher não consegue mais ter aquele carreador que fica no sangue para levar o estrógeno para o receptor. Então, o estrógeno fica diminuído e a testosterona fica elevada. Outra coisa que acontece é que, como o FSH está diminuído, é o FSH que transforma a testosterona em estradiol pelo processo de aromatização, né, com aquela enzima aromatase. Então, a gente tem nas duas vias, tanto do LH quanto do FSH, a gente tem um aumento da testosterona. E isso faz com que ocorra o hiperandrogenismo primário, né, ovariano. Então, esse hiperandrogenismo, ele acaba gerando muitos efeitos no corpo da mulher, como a acantose nigricans, como o hirsutismo, né, aquele crescimento de pelos em lugares que não são comuns para a mulher, e isso acaba atrapalhando e também alterando a qualidade de vida dela e toda a função ovariana, né, porque ela, às vezes, ela fica na amenorreia, ela não vai ovular, e muitas vezes ela quer engravidar e acaba não conseguindo por conta dessa síndrome dos ovários policísticos. Por isso que precisa ser tratado. O tratamento dessa síndrome, da SOP, não é só farmacológico, também é de modificação de estilo de vida, modificação alimentar, redução do peso, que ajuda muito a fazer todo o retorno dessa fisiopatologia para uma regulação fisiológica. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha também com seus colegas e também acesse o nosso site, que é cienciaterapeutica.com.br, que lá você vai ter uma aula que vai te mostrar a melhor forma de você pegar as informações mais importantes da farmacologia e aplicar na tua prática na prescrição do melhor medicamento para o paciente.